Amém. Quero agradecer, pastorzão, ao nosso pastor presidente, pastor Silas, pastor Elisete, pastor Ronaldo, ao senhor, pastor Divanei, pela confiança e pela oportunidade a mim, oportunidade essa a mim dada aqui, né? Quero também agradecer ao meu pastor regional, pastor Zé Santos, e ao meu pastor dirigente da Devec Bura, o pastor Maitinho Falcão, a quem eu estou lá, ladeado, auxiliando. Amigos, amados irmãos mestres da Devec e da Devec Global, né? A gente vai estar aqui com a lição Neemias e a reconstrução dos muros. Eu vou gastar um tempo nessa página desse slide, porque eu quero trazer nessa lição um contexto histórico bem breve, bem rápido, que eu sei que os irmãos já sabem, nós já estamos na lição 12, mas eu creio que se faça necessário para nós tomarmos como pano de fundo e como uma base bacana para isso. Hoje nós vamos estudar essa lição e eu já quero começar dizendo aos irmãos que essa lição não é simplesmente sobre levantar parede. Não é simplesmente organizar a obra e administrar a cidade. Essa lição, na verdade, é sobre restauração. E quando eu falo em restauração, eu não estou falando só de muros de pedra. Eu estou falando de restauração de vida, de identidade, de proteção, de ordem, de culto e também de espiritualidade. Porque quando a gente olha para Neemias, a gente percebe que Deus não está apenas interessado em reconstruir uma cidade por fora, mas em tratar o seu povo por dentro. Veja que forte. Para a gente entender bem essa lição, precisa lembrar do contexto histórico, que é por isso que eu quero falar um pouco sobre isso. Vai ser breve, mas quero falar. Jerusalém tinha sido destruída pelos babilônios, nós sabemos, lá por volta de 586 a.C. O templo foi queimado, os muros foram destruídos, foram derrubados e o povo foi levado para o exílio. Foi um tempo de muita dor, de muita humilhação, de muito juízo, principalmente. Só que Deus, na sua misericórdia, ele começa a trazer esse povo de volta. Do jeito que a deportação, do jeito que eles foram levados cativos em três partes, a volta também, a repatriação também foram em 3 partes. Primeiro vem Zorobabel, com a reconstrução do templo. Depois vem Esdras, trazendo uma ênfase maior na lei, na vida espiritual, no retorno à palavra. E aí chegou a hora de Neemias, da nossa lição, com a missão de reconstruir os muros de Jerusalém. E aqui já tem uma lição muito importante para todos nós, não só nós professores, mas para todos nós, aqueles também que são amantes da palavra de Deus e que estão aqui na Bereana para ouvir e aprender dessa palavra. A lição que eu tiro daqui é que Deus muitas vezes não restaura tudo de uma só vez. Há coisas que ele faz em etapas. Há áreas da nossa vida que ele vai tratando aos poucos. Primeiro ele mexe numa área, depois ele mexe em outra. Primeiro ele levanta um altar, depois ele levanta os muros. Primeiro ele trata a adoração, depois ele trata a estrutura. E isso tudo é muito bonito, por quê? Porque quando Neemias ele entra em cena, o templo já tinha sido reconstruído. Isso é importante a gente lembrar. Mas a cidade ainda estava exposta. O templo construído, mas a cidade exposta. Isso quer dizer que já havia culto, mas ainda havia vulnerabilidade. Já havia altar, irmãos, mas havia vergonha. Sem o muro, havia vulnerabilidade, havia vergonha. Já existia uma certa retomada espiritual, mas havia ainda falta de proteção. Havia uma falta de organização e ordem. E isso fala muito com a nossa realidade também. Por isso, quando nós lermos sobre Jerusalém e seus muros, nós não devemos pensar apenas numa cidade antiga. Nós precisamos pensar também na nossa vida, pensar na nossa casa, pensar na nossa família, pensar na igreja local, pensar no coração do crente. Porque na Bíblia, o muro também aponta para proteção, para identidade, separação, segurança, ordem. Quando os muros caem, a vergonha entra. Quando os muros caem, a ameaça ela entra. Quando os muros caem, a desordem entra. E o que é lindo nessa lição é ver que Deus levanta Neemias como um homem completo
para aquele momento. Homem de oração, homem sensível, homem que sente a dor do povo, homem que se humilha diante de Deus, mas, acima de tudo, um homem de atitude, um homem de planejamento, de liderança e de perseverança. Então, nessa aula de hoje, nós vamos aprender que Deus continua restaurando muros, Ele continua levantando vidas, Ele continua reorganizando aquilo que caiu, e Ele ainda usa homens e mulheres disponíveis. Eu estou disponível, você está disponível também? Então se prepara para Deus te usar, porque nós somos sensíveis à sua voz para participar dessa obra. Pode passar para o próximo slide. Depois dessa introdução, a gente sabe que o texto bíblico básico é Neemias capítulo 1, essa perícope do 1 ao 4, do versículo 1 ao 4, Neemias 2, pode passar. O texto áureo é Isaías 60, 18, e os objetivos no próximo slide, pode passar. O próximo slide, os objetivos são esses que está na nossa lição. Para ganhar tempo, eu vou passar esse slide também, vou para a introdução, e eu quero comentar o comentário do autor, do pastor Ronald, nessa introdução. A introdução dele está transcrita no slide, mas eu quero comentar esse comentário do pastor Ronald, do autor dessa revista, e o comentarista já começa mostrando aí que Neemias ele não é apenas a história de pedra sendo recolocada, a história de um povo sendo restaurado. Depois de anos de exílio, aquele povo precisa não só de uma cidade reconstruída, mas o povo precisa de uma identidade, de uma dignidade, de uma esperança restaurada. Quando os muros começam a ser levantados, irmãos, não é só uma obra material, é também um ato de fé. O povo se reúne, o povo se une, cada um faz sua parte. Isso mostra que a obra de Deus avança com participação, responsabilidade e com compromisso coletivo. Pode passar, vamos para o próximo slide aí, que é o primeiro item, o próximo slide é o primeiro item, é o chamado e a sensibilidade espiritual de Neemias. Esse é o primeiro tópico da nossa lição, muito top, por sinal. Pode passar para o próximo slide, vamos para o item 1.1, que é o peso da notícia e a oração inicial. Essa perícope, do versículo 1 ao 4, a gente entra primeiro no grande ponto da lição, que é justamente o chamado e a sensibilidade espiritual de Neemias. O texto diz que isso acontece no mês Quisleu. Eu fui buscar um pouco sobre isso aí, fui estudar um pouco sobre isso para entender. Se está na Bíblia, eu gosto de entender. E eu gosto também de expor a revista. Se você puder estar com sua revista na mão aí, fique com ela. Eu costumo honrar quem compra a revista na igreja, eu costumo expor a revista item a item. Claro, eu trago aplicações, eu trago ilustrações, vocês vão ver como vai ser, mas eu exponho fielmente a revista para assim honrar os irmãos que compraram a revista. E aqueles que não compraram ficam malucos assim na igreja. Me dá uma revista. Então é uma estratégia até bacana também. Além da gente honrar quem compra a revista, a gente também está honrando o autor da revista, né? E aí, quando eu li sobre o mês Quisleu, eu fui buscar, né? Seria mais ou menos do mês de novembro ou dezembro do nosso calendário. Depois, lá no capítulo 2, aparece o mês de Nissan, cerca de 4 meses depois. E isso já ensina muita coisa para a gente. Por quê? Porque Neemias ele não recebeu a notícia e saiu agindo no impulso. Não. Ele não foi na emoção, no momento. Ele recebeu a carga, ele sentiu o peso, mas ele fez o quê? Ele orou. Ele deixou aquilo amadurecer diante de Deus. Ele não agiu na emoção. Isso é muito importante, porque obra séria não nasce de empolgação passageira. Obra séria nasce quando a carga é gerada e amadurecida na presença de Deus, na oração. Aí chega Anani, irmão de Neemias, trazendo notícias de Jerusalém. E a notícia era pesada, irmãos. O povo estava em grande miséria e desprezo. Os muros estavam derrubados e as portas queimadas, ou seja, mesmo depois do retorno do exílio, lembram que já tinham tido 2 repatriações? Mesmo depois desse retorno, o povo continuava frágil, continuava vulnerável, marcados pela vergonha. E agora, olha a reação de Neemias.
Essa perícope é muito bacana, é muito importante. Esse item 1.1 é muito legal. Ele se assenta, ele chora, ele lamenta, ele jejua e ele ora. Isso aqui é muito forte, porque Neemias ele não reage como alguém frio diante de Deus. Ele não é um insensato. Ele sente de verdade. Ele carrega a dor do povo. Irmãos, e aqui tem uma palavra importante, uma aplicação importante. Tem muita gente que quer a posição de Neemias, ou não, mas não quer sentir o que Neemias sentiu. Quer liderar, quer aparecer na obra, quer ter voz, mas não quer ter lágrimas, não quer ter peso, não quer ter carga espiritual. Neemias estava no palácio, mas o coração dele estava lá em Jerusalém. Ele estava no palácio, estava bom, estava bem bom, estava tranquilo, estava no conforto. Ele era como se fosse hoje o ministro da Casa Civil, pertinho ali do presidente. Ele era o copeiro, talvez a pessoa mais importante ali do rei. Isso mostra a maturidade espiritual, irmãos. Porque o homem de Deus não vive só preocupado com o seu próprio conforto. Ele sofre quando vê a ruína do povo, quando vê a casa de Deus em desordem, quando vê a família, a igreja e a vida espiritual em crise. Então, esse versículo 1 a 4, ele é muito importante. Assim como também o próximo slide, pode passar para o próximo slide, da perícope do versículo 5 ao versículo 11, o fundamento bíblico da oração. E aqui a gente está no ano da oração. E no ano da oração eu aprendo muito nesse subitem 1.2, entendendo o fundamento bíblico da oração. Agora a gente chega numa parte muito bonita do texto, que é a oração de Neemias. E o que chama a atenção aqui é que Neemias não ora de qualquer jeito. Ele chega diante de Deus, ele não chega diante de Deus só despejando sentimento. Nem faz uma oração vazia, nem faz uma oração solta, não. Ele tem fundamento. Ele ora lembrando quem Deus é. Lembrando da aliança de Deus. Confessando o pecado e se agarrando naquilo que Deus já tinha falado. Isso aqui ensina muito para a gente, principalmente, repito, nesse ano que nós estamos aqui no ano de oração. Porque Neemias entendeu que toda aquela ruína não tinha vindo do nada. Aquilo ali também era consequência do pecado do povo. E o mais bonito é que ele não aponta o dedo só para os outros, que ele podia. Né? Quando houve o exílio babilônico, Neemias não era nem nascido ainda, mas ele não aponta apenas os erros dos outros. Ele diz, eles pecaram? Não, ele não diz isso. Ele diz, nós pecamos. Ele entra no problema, ele se coloca diante de Deus com humildade. Certa feita, eu estava vendo uma pregação de um determinado pastor, e ele falou, a título de oratória, quando você for falar algo ruim, tipo assim, nós pecamos. Aí quem pecou? Ela e eu pecamos. Ou seja, a título de oratória, para você ficar de forma educada, você fala assim, primeiro o nome da pessoa e o seu, não. Se for coisa ruim, você fala o seu nome primeiro. Eu e ela pecamos. Se for coisa boa, nós fizemos, nós conquistamos. Ela e eu conquistamos. Então, se for coisa ruim, você fala o seu nome primeiro, depois o da pessoa. Você conjuga no pronome pessoal, você, eu e ele, coisa ruim. Coisa boa, ele e eu. Então, Neemias, ele faz essa oratória bonita, essa oratória educada. Ele fala, nós pecamos. Isso faz toda a diferença, porque hoje tem muita gente que quer orar, mas só para reclamar. Pedir a Deus ou então desabafar. Neemias não. A oração dele tem base, tem Bíblia, tem consistência espiritual. Então, orar bem não é falar bonito, não é falar difícil, não é falar alto. Orar bem é orar de verdade, com temor e de acordo com a palavra de Deus. Lembra que ele fala aí, ó Senhor, o Senhor que é terrível. Então, é com temor a Deus. Eu aprendo isso nesse item 1.2. Vamos para o item 1.3, pode passar o slide. O item 1.3 eu tenho um favor divino do rei. E aqui a gente caminha com a exposição do livro de Neemias, capítulo 1, e agora o capítulo 2. Essa perícope também é importante, porque quando Neemias, quando o rei viu Neemias triste, aquilo podia até dar problema. Porque ninguém podia chegar triste na frente do rei, irmão.
O rei está ali para ser servido, você tem que estar bem. É igual uma pessoa quando está atendendo no shopping lá, que você vai no shopping comprar alguma coisa, você não pode estar mal-humorado, senão você não compra. Você vai reclamar com alguém, o gerente vai lá reclamar com a pessoa, e Neemias não podia estar triste, não podia estar mal-humorado. Mas ele não podia, porque ele podia ter problemas. Não era simples estar daquele jeito diante do rei. Mas Neemias teve coragem e falou. Só que ele não falou de qualquer maneira. Ele já sabia o que pedir. Então, ele passou um tempo, ele foi planejado, ele programou. Ele pede permissão para ir, ele pede um prazo, ele pede cartas, ele pede madeira. Isso mostra, irmãos, que ele não tinha só emoção, ele tinha visão. E aqui tem uma lição linda para todos nós. Deus abriu a porta? Sim. Mas Neemias estava preparado. Muitas vezes a gente fala, Deus abre uma porta, abre uma porta, abre uma porta. E às vezes a gente não está preparado. Então, estejamos preparados para as portas que Deus abriu nas nossas vidas. Então, quando Deus der a oportunidade, a gente também precisa estar pronto para saber o que fazer. E aí eu sigo aí para o próximo slide, que eu vou falar no tópico 2 aí. Ele consegue a liberação, o rei abençoa ele, dá cartas para ele passar pelos lugares que ele tem que passar mediante essa carta, recebe cartas para receber madeira para confecção do muro. E aí a gente tem a organização e o enfrentamento da oposição. Neemias, ele chega em Jerusalém, mas já no status de governador, porque Jerusalém ainda estava sob domínio do Império Persa, que havia dominado a Babilônia. Então o rei pôde fazer isso. Vai lá e tu lá vai ser governador. E aí teve a organização e o enfrentamento da oposição. E aí eu tenho a mobilização da comunidade. Isso é muito lindo, porque ninguém faz nada sozinho. A gente ouve direto nosso pastor Silas falando, irmãos, eu não faço a obra aqui sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Muito enganado quem achar que faz sozinho. Na minha gestão eu fiz. Muito enganado, porque agora a gente chega em Neemias 3, capítulo 3 de Neemias, e essa exposição também é muito linda. Aliás, todo o livro de Neemias é muito bom. Dizem os estudiosos que é o maior livro de liderança já visto no mundo. Se você quer aprender sobre liderança, leia Neemias, estude Neemias, medite Neemias. É o maior livro de liderança do mundo, alguns estudiosos dizem. E agora a gente chega nesse capítulo 3. E muita gente lê esse capítulo correndo, normal. Eu já li várias vezes correndo. Esses dias estudando para a lição, eu li com mais calma. Porque a gente vê um monte de nome e acha até cansativo. Mas esse capítulo ele é precioso, porque ele mostra que Deus vê cada pessoa que trabalha na obra. Deus vê o obreiro, Deus vê o diácono, Deus vê o pastor. Mas Deus vê também aquele anônimo que está lavando o banheiro, limpando o chão, abrindo a porta, fazendo algo na obra. Deus vê todo mundo. Neemias chamou o povo e cada um foi fazendo a sua parte. Não ficou tudo na mão de um grupo só. Teve participação, teve envolvimento, teve cooperação. O pastor Edivanei falou que eu gostava de implementar algumas coisas na igreja sobre a palavra. A gente está fazendo um workshop na Devec Bura. E eu falei para o pastor Maitinho, pastor, eu posso montar uma equipe para me ajudar? Ele, pode, pastor, pode. Só me diz quem é aí depois, tá bom. Montei uma equipe, irmão, tá fluindo muito fácil. Tá fluindo muito bom. Tá fluindo muito bacana. Pessoas que eram do banco, que não tinham envolvimento nenhum com a igreja, estão se mostrando grandes obreiros. Um casal de irmãos que não era nada, hoje já vão vestir a camisa cinza. Por quê? Porque é um povo que teve participação, teve envolvimento, teve cooperação em um workshop que ainda vai acontecer, mas já está dando fruto hoje. Pessoas sendo obreiros na casa do Senhor, novos obreiros. Glória a Deus por isso. O texto também vai falar das portas da cidade. E cada um tinha uma função. Então, a reconstrução não era só levantar a parede, preste atenção. Era fazer a cidade voltar a funcionar direito. E isso fala muito com a gente, porque Deus não quer só culto bonito. Deus também quer ordem, responsabilidade e compromisso. E eu acho muito forte quando o texto mostra que muitos consertavam a parte perto da sua própria casa. Porque é assim mesmo, irmãos. A obra, ela começa perto.
ela começa naquilo que está distante de nós. Aliás, ela não começa naquilo que está distante de nós. Como é que começou a obra desse casal que agora vão ser obreiros? Começou perto dele, no que eles têm mais intimidade. Na nossa vida, na nossa casa, na nossa responsabilidade. Muitas vezes a gente ouve uma palavra e quer viver essa palavra só dentro da igreja. Mas eu aprendo nesse capítulo 3 que eu preciso começar a servir na minha casa, no meu trabalho, perto de mim. E até os sacerdotes trabalharam. Isso quebra aquela ideia de que servir a Deus é só falar. Neemias 3 mostra que na obra todo mundo precisa pôr a mão. Pode passar. Veja que bacana a gente vai ver agora. O inimigo não cruzou os braços diante da obra de Deus. Ele tentou pará-la com 6 armas: o desprezo, o escárnio, a dúvida, os boatos e as mentiras, a astúcia e as ameaças. Pode passar para o próximo slide. Irmãos, isso é muito importante, porque agora aparece a oposição de Sambalate e Tobias, além de outros. Sambalate era o maior líder de Samaria. Alguns estudiosos, a Bíblia não fala, mas alguns estudiosos vai dizer que poderia até ser o governador de Samaria, mas a Bíblia fala que é um dos, se não o maior líder de Samaria, Sambalate, e Tobias era um amonita. Então, e isso aqui é muito legal, por quê? Porque toda vez que Deus começa a levantar alguma coisa, logo aparece resistência. Quem nunca? Quem nunca passou por isso? Sambalate, Tobias e depois outros povos começam a se levantar contra a reconstrução. E não era só implicância, gente. Tinha interesse por trás. Uma Jerusalém forte, novamente, incomodava muita gente. E o primeiro ataque veio por zombaria. Isso aqui é importante, por quê? Porque muitas vezes o inimigo, ele não começa com força, ele começa com desânimo. Ele tenta fazer a pessoa se sentir ridícula, pequena, incapaz. Foi isso que aconteceu aqui. Quantas vezes você não está fazendo uma coisa e alguém tenta te ridicularizar? Alguém tenta te... Aqui no Nordeste a gente fala morgado, deixa o cara morgado, deixa o cara murchinho assim, ó, morgado. Às vezes as pessoas fazem isso com tanta sensibilidade que só você que está passando, só você sente. As pessoas nem percebem esses ataques, porque eles debocham da obra, eles debocharam dos trabalhadores, tentaram mexer com o desânimo do povo. E isso acontece até hoje. Tem oposição que não vem logo com perseguição aberta, mas às vezes vem em forma de ironia, desprezo, deboche, palavra que vai minando você por dentro e você vai morgando, vai desanimando. Agora, olha a postura de Neemias, e aqui a gente tem que aprender com esse grande líder. Ele ora e vigia. Está vindo um ataque? Ele sabe logo que é ataque espiritual. Ele ora e ele vigia. Isso é bonito demais. Ele não entra num desespero, ele não perde tempo discutindo com o zombador, mas também não fica ingênuo. Ele não fica, ele sabe que ele está mexendo no mundo espiritual também. Ele ora, mas também ele toma providência. Esse negócio de só orar e ficar de mãos cruzadas também não dá, irmão. A oração é orar e ação. Isso ensina muito para nós, porque nem todo ataque merece resposta. Tem coisa que a gente não resolve discutindo, resolve orando e se posicionando. Na vida espiritual acontece assim, meus irmãos. A pessoa quer continuar, quer reconstruir, quer permanecer firme, mas está cheia de peso, cheia de desgaste, cheia de entulho dentro da alma. E aí, quando você tem esses ataques que eu acabei de falar, você fica meio borocochô, fica meio morgado. Então, Neemias, o que é que ele faz? Ele não só enfrentou os inimigos de fora, ele também teve que fortalecer o povo dentro. E isso é liderança de verdade. Ele teve que também fortalecer o povo dele, né? Pode passar o slide. Esse outro Salmo 127 também é importante. Confirma a atenção da fé. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ainda assim, Neemias registra: cada um ia com suas armas à água. Deus peleja por Israel, mas Israel precisava estar pronto para lutar. Pode passar o slide. Veja o 2.3. A estratégia de trabalhar e vigiar.
Esse salmo é muito conhecido. Eu sou sargento da Polícia Militar aqui em Pernambuco, e sempre que se pede para fazer uma oração, eu sempre cito o Salmo 127 nas minhas orações. Eu creio muito nessa palavra. E o capítulo 4, do verso 16 ao 23, vai falar sobre a estratégia de trabalhar e vigiar. Nós vemos aí nesse slide que o povo estava reconstruindo, mas o povo não podia relaxar. Metade trabalhava, metade ficava de guarda, tinha arma, tinha vigilância, tinha toque de trombeta, tinha arma, né? A obra estava acontecendo em meio às ameaças. Teve as ameaças, mas as obras continuavam. E isso ensina muito para a gente, porque Neemias mostra que não basta só trabalhar, também tem que vigiar. Na vida cristã é assim. Tem gente, irmãos, que faz muita coisa, serve, se envolve, trabalha, mas não vigia a própria vida. E aí fica vulnerável. E tem gente que fala tanto de batalha espiritual, de vigiar, de lutar, mas não constrói nada, não dá fruto. Ano passado foi o ano de frutificar, e a gente estudou muito sobre frutificar e dar fruto. Tem gente que fala muito, mas não dá fruto, não constrói nada, não produz nada, não avança em nada. Neemias mostra aqui equilíbrio. Ele mostra mão na obra e olhos abertos. Nós temos que estar na obra, mas temos que estar focado no mundo espiritual também. O texto mostra também que o povo vivia em prontidão. Percebam, era como quem dissesse assim: a obra continua, mas a gente não vai se distrair. Isso fala muito com a igreja de hoje, porque tem crente que está tão distraído que já nem percebe o perigo em sua volta. Tem gente que entra numa batalha espiritual, não sabe nem que está numa batalha espiritual. Percebam aí, irmãos, os voluntários, os homens, eles vigiavam noturnamente. Quando eles trabalhavam com a espada na cintura, com a mão na cintura e a outra aqui, ó, trabalhando. Enquanto a equipe fazia isso, a outra equipe estava vigiando. Era um equilíbrio constante. Isso é muito importante para nós termos como ensinamento para a nossa vida real e espiritual. Elas não se dividem, elas são paralelas entre si. Pode passar o slide? A restauração física e espiritual, a conclusão da obra e o tempo recorde. Veja que bacana, irmãos. 52 dias para concluir. Agora a gente chega num ponto muito marcante do livro de Neemias. O muro foi concluído em 52 dias. Isso realmente chama muita atenção. Foi uma obra grande, feita no tempo muito curto. E é bom entender uma coisa. Isso não quer dizer que Jerusalém ficou toda pronta em cada detalhe. Não. A ideia aqui é que o muro foi fechado, as portas foram ajustadas e a cidade voltou a ter proteção. Isso, por si só, já era algo enorme. O mais forte é o que acontece depois. Isso já era grande, mas o mais forte é os inimigos percebem que a obra não foi só resultado do esforço humano e eles reconhecem que a mão de Deus estava ali. Isso é muito bonito, porque quando Deus faz, presta atenção, quando Deus faz, até quem está de fora percebe que tem algo além da força do homem, percebe que Deus é quem faz. Mas o texto ensina também outra coisa que eu aprendo com esse texto. Terminou o muro, mas nem por isso acabaram todos os problemas. E isso é muito real. Na vida da gente também é assim. Às vezes você vence uma luta, acerta uma área, fecha uma brecha, mas ainda precisa vigiar. Para manter tudo em ordem, não basta reconstruir, temos que cuidar para não deixar cair de novo. Então, a verdade espiritual no slide aí, quando Deus está na obra, o impossível acontece. O resultado do que aconteceu glorifica a Deus. Pode passar para o próximo slide. E aí eu tenho a consagração e a dedicação dos muros. Aí ele já dá um salto lá para o capítulo 12, a perícope do versículo 27 a 43. Agora vem uma das partes também muito bonitas. Depois da reconstrução, chega a hora da dedicação dos muros. E aqui o clima muda. Depois de tanto trabalho, tanta luta e tanta oposição, agora tem consagração, tem louvor, tem alegria, tem adoração. E o povo se reúne.
Existe ali purificação, existe cânticos, instrumentos e duas procissões. Vejam que bacana, duas procissões caminhando sobre os muros. E isso é muito bacana, porque agora o povo está andando em celebração justamente sobre aquilo que antes era ruína. Veja que legal. Eles agora celebram em cima de algo que antes era ruína. E aqui tem uma aplicação maravilhosa. Deus não só restaura lugar da vergonha, mas ele pode fazer você adorar exatamente no lugar onde você chorava. Parece até uma pregação, né? Parece até uma aplicação de pregação. Mas é o que eu vejo diante de Neemias. Outra coisa muito importante é que eles consagraram. Eles não disseram apenas, deu certo. Não. Eles mostraram que aquela obra pertencia a Deus. E isso ensina muito, porque não adianta ter resultado por fora sem consagração por dentro. E tem mais, gente. Eles não dedicaram os muros com orgulho. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eles não dedicaram aquela obra com orgulho, mas com louvor. Ninguém aparece querendo tomar a glória para si. A glória é dele. O centro ali não é o povo, o centro ali é Deus. É isso, né? Isso é a marca de uma obra espiritual de verdade. Gera gratidão e não gera vaidade. E o texto ainda diz que a alegria deles foi ouvida de longe. Isso também é muito forte, porque quando Deus restaura, e restaura de verdade, não fica escondido. Todo mundo vê. A mudança aparece, a casa percebe, a igreja percebe, quem está em volta percebe e vai dizer, foi Deus. Foi Deus. Pode passar o slide. O último tópico aí, que é o tópico 3.3, vai falar sobre a leitura e o ensino da palavra. É muito bacana que ele fecha com a palavra. O autor da revista foi para o 12, voltou para o 8 e fecha com a palavra. Agora, olhando para esse texto, o povo se reúne diante da porta das águas. Era um lugar que cabia muita gente. E isso é interessante, porque o povo se reuniu com sede da palavra. Não foi algo escondido. Eles queriam mostrar que estavam com sede, mas queriam se mostrar para todo mundo que eles estavam com sede da palavra. Eles não estavam em lugar reservado. Foi no lugar público, foi no lugar aberto. Eu fui pesquisar onde era a porta das águas. E eu entendi que eles buscaram algo para mostrar sua fé pública, né? Então, o povo podia estar junto para ouvir a palavra. Não era algo exclusivo de um grupo, não era uma panelinha. Ah, quem fez fui eu. Não. Eles glorificaram o Senhor, quem fez foi o Senhor. Agora vamos proliferar. Vamos falar para todo mundo aqui. Esdras sobe no púlpito, um púlpito de madeira, preparado para aquele momento. Então, ele lê o livro da lei. Ele expõe as escrituras sagradas. Ele faz uma pregação fiel às escrituras. E os levitas, que são os auxiliares dos sacerdotes, eles vão explicando o sentido daquilo que estava sendo lido. Quando eu li a primeira vez, quando eu era recém-convertido, eu imaginei que os levitas aqui estavam cantando, né? Como a gente está acostumado nos cultos, onde o pregador prega e tem uma banda no fundo. Eu imaginei que era isso. Mas, ao longo do tempo, eu estudando, fazendo a exegese do texto, eu entendi o que realmente era isso. Os levitas, eles não cantaram, não nesse texto aqui, não nessa passagem aqui. Seria até um erro teológico dizer que eles estavam cantando. Aqui eles estavam explicando. Esdras estava expondo as escrituras, enquanto os levitas explicavam as escrituras. Irmãos, eu aprendo uma coisa muito poderosa. Nós que gostamos da palavra, nós temos que aprender isso. Se já sabemos, nós temos que deixar isso mais vivo na nossa mente. Não basta só ler a palavra, é preciso explicar a palavra. O alvo ali não era só ouvir, era entender. Outra coisa bonita é que o texto mostra que estavam presentes homens, mulheres e todos os que podiam entender. Ou seja, a palavra era para toda a humanidade. Era para toda a comunidade que pudesse ir. Não era algo para um grupinho, não era algo para um povo, não. A restauração espiritual passava pelo entendimento da palavra. Nós só temos restauração espiritual com o entendimento da palavra, irmãos. E o texto diz que o povo chorou ao ouvir a lei. Isso mostra o impacto da palavra. Quando a palavra é lida, ela é entendida. Quando a palavra é lida, ela é entendida. Porque o Espírito Santo, ele revela. Quando a palavra
é lida, ela é revelada. O pecado é revelado. Ela mostra onde a pessoa está desalinhada. Mas o texto não para no choro. Depois que a palavra ela é conhecida, a alegria do Senhor é a nossa força. Isso é muito bacana. Essa parte é muito famosa, inclusive. Isso é lindo porque mostra que a palavra primeiro quebranta, mas depois consola. Primeiro ela fere, depois ela cura. E a aplicação que eu tenho para esse texto aqui é que não adianta o muro estar em pé se o povo continua desajustado por dentro. Não bastava restaurar a cidade foi restaurada, mas era preciso restaurar o coração, o entendimento e a vida espiritual do povo. Isso fala muito com a igreja de hoje, porque é possível ter estrutura, ter organização, agenda, movimento e ainda assim faltar a centralidade na palavra. Glória a Deus, porque nós somos a igreja da palavra. Então, Neemias está ensinando para nós que restauração de verdade não é só por fora. Deus também quer alinhar o seu povo por dentro, por meio da sua palavra. Pode passar o slide, é que eu chego na minha conclusão. Irmãos, essa lição mostra que Deus não estava apenas levantando muros, mas restaurando um povo. Neemias não ensina que restauração começa com oração apenas, mas também com oração. Passa por organização, enfrenta oposição e só permanece de pé quando Deus está no centro. No final, a grande lição é essa. Deus ainda restaura áreas quebrantadas das nossas vidas. Ele ainda levanta pessoas para reconstruir, ainda dá estratégia, ainda dá coragem, ainda dá graça. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então a pergunta que fica é: o que na minha vida precisa ser reconstruído? E mais, eu estou esperando os outros fazerem ou estou cuidando da parte que Deus colocou para mim? Que Deus nos faça instrumentos cada vez mais dessa restauração, das nossas restauração e da restauração. Que nós possamos ser esse instrumento de Deus cada vez mais. Essa poderosa lição que eu trago para os irmãos, eu quero agradecer uma vez mais e dizer a todos que Deus abençoe. Fazer uma breve oração aqui para a gente encerrar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos elevar o teu nome, te exaltar, te glorificar e te agradecer, Pai, por essa oportunidade de expor a Escritura para o teu povo, Pai. Que daqui saiam mestres que preguem cada vez mais o teu evangelho genuíno. Que tenhamos uma semana de aulas maravilhosas, onde a tua palavra, assim como Esdras fez, os pastores e professores que aqui estão também farão a semana que vem. O teu nome seja glorificado, o teu povo seja alimentado. É isso que nós te pedimos, Pai. Continua abençoando cada professor aqui nessa aula, cada professor da ADVEC. Tira a tristeza, tira toda a depressão, tira tudo, Pai, que possa parar o teu povo, Jesus. Que essa escola da palavra possa ser cada vez mais lotada de gente, que as pessoas possam entender. E esse é o principal culto da nossa igreja. É isso que nós te pedimos e por fé nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.